Olá, esta é a Escola Radiante, uma ferramenta para dinamizar a sua experiência como estudante da Bíblia. Muito bem, essa semana intensiva da Escola Radiante, nós vamos parar uma parte, a parte da carta de Paulo aos Efésios, em que ele dá um conselho direto às esposas cristãs, ok? As esposas cristãs. E no seu conselho, Paulo, ele acaba fazendo uma ponte, uma ligação, um elo da comunidade da fé e também da família, né? Do vínculo familiar, que é o mandamento do quê? Um mandamento de mutualidade, de submissão. Né? É bem mais amplo do que se afigura prontamente a uma leitura rápida, mas é realmente abrangente nesse sentido. O conselho não é somente para as relações familiares, mas para as relações cristãs. Né? Os membros da igreja têm o dever de viver esse exercício da mútua submissão no temor de Cristo. Portanto, quando Paulo, no verso 21 do capítulo 5, diz: sujeitai-vos, portanto, uns aos outros, ele não está falando somente para o círculo familiar, mas para a igreja como uma família muito maior. Muito bem, mas e o que determina, o que é mais relevante, mais importante e determinante nessa submissão, nessa mutualidade que deve ser enxergada, deve ser vivida, né? Deve ser vivenciada, tanto dentro da família quanto no vínculo da família, a família real e a família espiritual. Cristo, ele é o elemento mais importante e determinante desses relacionamentos. Sem ele, tudo perde sentido. Pode haver até famílias não cristãs capazes de uma associação educada, polida e tudo, mas falta ainda o Espírito, que é Cristo que a introduz. Ok? Então, quando as pessoas se relacionam com Cristo, então isso passa a determinar a sua relação uns com os outros. É mais ou menos É essa ideia. exatamente isso que acontece. Não é questão de expectativas. É a pura realidade. Não haverá relacionamento estreito com Jesus em que não haja espaço para uma conduta dentro desta visão. Mas o que Paulo fala é o seguinte, e é um texto que é muito debatido dos tempos modernos, né? Que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Nossa, tem gente que se descabela com essa história aí. Mas veja, essa parte do discurso é apenas um desdobramento do discurso. Tá? Porque a ideia central, e aqui vamos tomar tecnicamente, a ideia central é sujeição mútua. Por parte de todos, de toda a igreja e toda a família. Aí, quando ele aborda a esposa, Paulo está chegando num ponto de maior delicadeza, porque ele também quer alcançar o marido humano, com o seu discurso transformador. Ok. Então, eu acho que esse é o problema do approach, né, da abordagem moderna, é
fazer com que esse verso, esse conselho de Paulo seja um salvo-conduto para tratar a mulher de qualquer forma. Ok, eu acho que foi muito bom colocar isso aqui. Na verdade, não é uma permissão para que o indivíduo, estamos pensando agora no indivíduo masculino, cometa abusos. Não há espaço para isso. Até porque esse indivíduo é colocado em comparação, em paralelo com a figura de Cristo, que é amoroso e é definido pela palavra de Deus, sendo Deus, como sendo o próprio amor. Então, havendo amor, não haverá espaço para grosserias, para abusos. Ok, muito bem. Então, abuso não é permitido num relacionamento cristão, nem dentro de uma família cristã. Não há espaço para isto. Se queremos servir a Cristo, seguir o exemplo de Cristo, então nós nos conduziremos dentro do espectro da bondade, da misericórdia, do amor, da gentileza. E é interessante que parte do processo de transformação que o Evangelho propicia é exatamente este: tornar o rude gentil. Se isso pode acontecer, então o benefício é para todos. Muito bem. Aí numa das leituras se encontrou uma pérola a respeito dessa questão do relacionamento do marido e mulher, né? E de uma forma bem clara, bem incisiva com respeito ao comportamento masculino, né? É contundente mesmo. Se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve lhe ser em tudo sujeita, pois ele não é senhor e nem o marido no verdadeiro significado do termo. Eu acho que o pensamento é contundente e não pode ser tratado com descaso, nem com leveza. Mas isso aqui é muito. Acho que a gente às vezes até leu isso aí há algum tempo no passado e acabou passando por alto, né? Da importância que essa pérola nos traz, né? Mas muito bem. Então esse é um conselho para as esposas cristãs dessa submissão, sem permitir abusos, e também é um conselho também para os maridos de representar fielmente a Cristo dentro do lar e fora do lar também. Aí, se o marido se porta dessa forma, ele dignifica a figura do próprio Cristo. Muito bem. Nós chegamos por aqui e esperamos você no nosso próximo encontro. Deus abençoe você.